Existem cerca de 8 bilhões de pessoas vivendo em nosso planeta, e não é surpresa que algumas pessoas são diferentes uma das outras, mas existem pessoas que são particularmente únicas, nascidas com doenças raras ou características excepcionais. Dizem que se você tem uma língua comprida, você fala demais. E o que dizer dessa mulher? Ela tem uma senhora língua. Esta mulher é a orgulhosa proprietária da maior língua do mundo, de 9,75 centímetros. Em comparação, é quase o tamanho da sua mão. É tão longa, que lembra a língua de um lagarto. E Chanel percebeu isso pela primeira vez quando tinha 8 anos de idade, tirando fotos de Halloween com a mãe. E quando elas mostraram a língua, ela percebeu que a dela era maior do que a da sua mãe. E à medida que ela crescia, as pessoas começaram a comentar sobre o tamanho de sua língua. E esse foi o momento que Chanel percebeu sua singularidade. A língua dela deve ter até CPF. Conheça Neil Arbison, o primeiro ciborgue do mundo. Este homem tem uma conexão mais próxima com a tecnologia do que qualquer outra pessoa no mundo. Tudo começou quando ele nasceu e foi diagnosticado com daltonismo total. Embora ele não tivesse vergonha da sua visão em preto e branco, ele queria entender a visão de uma maneira diferente, e em 2004, ele inventou algo que lhe permite ouvir comprimentos de onda de luz visíveis e invisíveis, graças a um sensor, semelhante a uma antena, implantado em sua cabeça. A antena traduz os comprimentos de onda em vibrações que refletem em seu crânio, que ele então ouve e entende as cores. Hoje ele é conhecido como o primeiro ciborgue oficial do mundo, parte humano e parte robô. De acordo com o próprio Neil, os humanos se tornarão cada vez mais ciborgues no futuro, através da tecnologia. Agora comenta qual foi o maior tempo que você já dormiu, seja lá o tempo que for. Uma mulher chamada Jodie Robson supera isso facilmente. Jodie nasceu na cidade inglesa de Birmingham e sofre de um grave distúrbio do sono. Ela pode dormir por até 11 dias seguidos. E obviamente, isso afeta significativamente sua vida, afeta sua capacidade de trabalhar, dirigir e manter relacionamentos. Dormir por 11 dias consecutivos está longe de ser uma coisa normal. Jodie tem o que é conhecido como Síndrome de Klein-Levin, um distúrbio neurológico raro e pouco compreendido, que afeta principalmente adolescentes e adultos jovens. A condição é tão rara que houve apenas cerca de 1000 relatos de casos em todo o mundo. As pessoas com esta condição podem ficar tão sonolentas que pode durar dias, semanas ou até meses. Alguns podem dormir até 20 horas por dia ou mais, e lutam para ficar acordado. Acredite ou não, Kenneth Brummel já foi um atleta talentoso antes das coisas piorarem. Até que ele se tornou o homem mais pesado do mundo, ele não conseguia parar de comer fast food, estava completamente viciado. E ele se acostumou a consumir mais de 30.000 calorias por dia, o que equivale ao que um homem comum come em 2 semanas. Um documentário mostrou o momento em que os bombeiros literalmente tiveram que demolir as paredes de sua casa para salvá-lo. Naquele momento, a sua cama quebrou com todo o seu peso, e ele também não conseguia mais sustentar seu próprio corpo. No hospital, eles estimaram o seu peso em incríveis 468 quilos. Felizmente ele está muito melhor atualmente, embora tenha desaparecido dos olhos do público. Desde então, perdeu a maior parte de seu peso. Tina Riyad ganhou as manchetes de todos os jornais, depois de ter tomado a decisão de remover o nariz, em vez de fazer radioterapia. Em seu blog, Tina explicou que ela foi diagnosticada com câncer nasal em estágio 3, em 2014. Ela foi aconselhada a submeter-se à radioterapia, que causaria danos à pele, ao sistema nasal e aos dentes. Em vez disso, ela fez a difícil decisão de remover o nariz. Tina compartilhou publicamente sua história para aumentar a conscientização sobre os perigos da doença, e para ajudar outras pessoas que possam estar lutando com o mesmo diagnóstico. Ela se tornou uma espécie de celebridade, e ela apareceu em muitos artigos de notícias e programas de TV. Tina defende ativamente a detecção precoce e incentiva outras pessoas a procurar ajuda, caso apresente alguns sintomas. O mundo está virado de cabeça para baixo. É assim que uma mulher chamada Boana Danilovic enxerga. Os seus olhos podem ver as imagens corretamente, mas seu cérebro as altera. O cérebro faz com que ela literalmente veja tudo de cabeça para baixo. A condição afeta mais quando ela está andando, do que quando está lendo. Se a mulher quiser ler algo corretamente,
ela deve virar de cabeça para baixo. Ela trabalha em um município na Sérvia e Montenegro, onde eles fazem formulários especiais para ela. Em sua casa ela tem uma televisão que está de cabeça para baixo. Ela admite que essas mudanças podem parecer estranho para as outras pessoas, mas para ela, isso é a forma normal. Já imaginou ter que ler e enxergar tudo de cabeça para baixo? Algumas pessoas concordam em não tomar um banho em dias muito frio, ou até ficar sem banho por alguns dias ou até uma semana, e considerando isso nojento. Conheça um homem de 87 anos chamado Amu. Ele vive no deserto iraniano, e foi chamado de o homem mais sujo do mundo. Não é que este homem tenha ficado por alguns dias ou semanas sem tomar banho. Ele não toma banho há 60 anos, embora ele passe a maior parte do tempo no deserto. Ele também pode ser visto dormindo em tocas ou nos arredores de aldeias ou sob algumas cabanas de pedra. Quando está com fome ele come carne podre dos animais, e sua refeição favorita é um porco-espinho. Além disso, ele bebe mais de 5 litros de água por dia, em sua jarra de lata enferrujada. E às vezes também fuma cigarros que ele recebe dos moradores. Se não conseguir, ele recorre a fumar excrementos de animais. De acordo com Amu, ele não toma banho porque tem medo de ficar doente se tomar banho. Myrtle Corbin foi um dos maiores milagres vivos, porque esta mulher tinha 4 pernas. Além de 4 pernas, ela se casou e deu à luz a nada menos que 8 filhos. Sua condição médica era chamada de depigis, e médicos na época presumiu-se que as 2 pernas extras vinham de seus gêmeos. Myrtle tinha apenas 13 anos quando se tornou famosa. A ingestão diária recomendada de água para uma pessoa é normalmente entre 1,5 e 3 litros, mas para um alemão chamado Mark Webenhurs, esta quantidade não é nada. Ele toma impressionantes 20 litros de água por dia. Ele sofre de uma condição médica rara, conhecida como diabetes insípidos, que o leva à sede constante e à micção frequente. Devido a esta condição, ele pode beber pelo menos 20 litros de água todos os dias para evitar desidratação grave. Ele percebeu sua sede extrema pela primeira vez quando estava no final da adolescência, e desde então vem consumindo grandes quantidades de água. Às vezes chega a beber até 30 litros de água por dia, e onde quer que vá, ele carrega uma garrafa de água de 5 litros. Se ele tivesse parado de beber essas enormes quantidades de água, ele não duraria mais do que algumas horas, pois seu corpo começa a desidratar severamente, e sua sede não diminui, mesmo depois de beber um copo, e tentar ignorar a sede por apenas uma hora. Ele já apresenta sintomas de desidratação, como tontura, confusão mental e lábios secos. Quando Liam Derbyshire nasceu, os médicos deram-lhe apenas algumas semanas de vida. Ele estava com uma maldição, e sua condição é conhecida como a maldição de Odin, ou síndrome de hiperventilação sensual congênita. A condição tem o nome da mítica ninfa da água. A história conta que ela amaldiçoou seu amante infiel a parar de respirar sempre que dormisse, mas esta história mítica também existe na vida real. A condição de Liam afeta seu sistema nervoso autônomo e também influencia sua respiração. Cerca de 1000 pessoas no mundo têm a síndrome. O aspecto incomum desta condição é que se ele dorme, ele não sobrevive. Toda vez que fecha os olhos, seus pais têm que conectá-lo a um ventilador. Se essa condição for diagnosticada corretamente quando ainda bebês, e recebendo os cuidados médicos necessários, eles podem chegar aos 20 ou 30 anos de idade. Para os pais de Liam, eles seguiram passo a passo, e hoje com 21 anos, e naquele aniversário de 21, mereceu uma comemoração especial. Craig Lewis é um homem do Texas diagnosticado com uma doença rara, com um risco de vida, com problema cardíaco em 2011. Ele fez história na medicina como a primeira pessoa a receber um novo tipo de coração artificial, que permitiu que ele vivesse sem batimentos cardíacos. O dispositivo conhecido como bomba de fluxo contínuo funciona empurrando sangue através do corpo. E assumindo a função de bombeamento do coração, a bomba foi desenvolvida por 2 médicos do Texas, no Heart Institute, que também realizaram a cirurgia para implantá-lo em Craig. A parte incrível é que a cirurgia foi bem sucedida, e ele conseguiu sobreviver por várias semanas sem um coração funcionando. O desenvolvimento da bomba de fluxo contínuo e seu uso em Craig representa um avanço significativo no campo da tecnologia de coração artificial. Apesar de ser um método relativamente novo, promete ser uma solução para aqueles que não têm um coração funcionando ou não podem receber um transplante.
Se você é novo no canal, se inscreva para não perder mais vídeos como este.